noite a todos. Sejam todos bem-vindos à comunidade Espírita Ramatiz. Neste momento nós convidamos todos em espírito a elevarmos nossos pensamentos, serenarmos nosso coração, acalmarmos a nossa alma, rogando a Deus que ilumine a nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda sobre nós seu manto de amor, de tolerância, de compreensão. Rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo sermos capazes de absorver seus ensinamentos. E rogando aos mentores de Mestre Ramatiz, esta pleide de irmãos amados que nos acolhem, nos aconselham, nos guiam e nos guardam todos os dias de nossas vidas. Os protetores deste templo que conduzem todos os trabalhos que aqui se realizam, inclusive as nossas reuniões públicas. Com as bênçãos desses mentores amados, nós pedimos a permissão para iniciar mais uma noite de palestras. Que a paz dos seus corações estejam conosco. Que assim seja. E hoje nós vamos continuar falando de Mestre Ramatiz, que não gosta de ser chamado de mestre. E aí os seus seguidores, de propósito, como sabe que ele não gosta, fica chamando ele de mestre, sabe? Eu vou tropeçar nesse negócio aqui e vou cair, certeza. E aí, Mestre Ramatiz, em várias obras dele, estão vendo algumas obras ali, ele fala, ele repete, né? Já vos pedimos mais de uma vez para não me chamardes de mestre, porque mestre só temos um, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, ele é contundente, Ramatiz é direto, sem rodeios. Deve ser por isso que eu me apaixonei pela primeira vez. Estão vendo aquele quadro lá na parede? Ramatiz, lá na parede, perto da água? Aquele quadro ficou na minha casa durante muitos anos. Muitos anos. Todos os dias, quando eu tomava café da manhã, eu ficava olhando para o Ramatiz. No café da manhã, porque ele ficava na cozinha, o quadro lá, na parede da cozinha. Aí depois de muito tempo, pensei assim, tem que desapegar, né? Vamos deixar o Ramatiz lá no templo. Trouxemos ele para cá. Mas o que me chamou a atenção quando eu entrei em contato com uma obra ramatiziana pela primeira vez? Direto, certeiro, contundente, sem rodeios. Gente, não tem uma coisa mais cansativa do que quando uma pessoa fala assim, olha, eu preciso conversar com você. Aí você, porque tempo hoje em dia é uma coisa rara, né? Difícil o tempo. Aí a pessoa fala assim, olha, eu vou te contar uma história. Aí ela começa a fazer rodeios. Lá foi 15 minutos, meia hora, a pessoa não chega no ponto. Aí quando chega no ponto, fala assim, ai, mas era só isso. Oh, meu Deus, por que não disse logo? Né? Para que aquilo tudo, aquele floreio todo para dizer isso, Jesus do céu? O tempo passando, a gente olha para o relógio, né? Então, Ramatiz não perde tempo. Ele aconselha seus seguidores a não perderem tempo. E tudo que vem da obra ramatiziana é nos ensinando a sermos mais dinâmicos, mais eficientes, mais objetivos. Que não tem nada a ver com ser descortês, com ser ríspido, não tem nada a ver com isso. Tem gente que lê a obra ramatiziana e fala assim, nossa, mas esse mentor é grosso, né? Não, ele só diz coisas que o seu ouvido não está acostumado. Seu ouvido gosta de rodeios, né? De floreios. Não, ele não é assim sutil como Emmanuel, né? Que Emmanuel, por exemplo, ele diria assim, é preciso educardes vossa alma, porque todos estamos na jornada da evolução, parará, parará. Aí vem Ramatiz e fala assim, se livra do vício, porque é isso que atrapalha a sua caminhada. Bem direto, né? Então, assim, aí a gente não está acostumado a ouvir assim. A gente está acostumado a ouvir floreios, né? E o que me chamou a atenção no Espiritismo, quando eu comecei lá, espírita a gente já é desde a outra encarnação, né? Mas aí, o que me chamou a atenção no Espiritismo em si, foi o fato de ter uma metodologia científica. Aí eu pensava assim, olha,
Não dá para acreditar em qualquer coisa, eu pensava comigo mesmo. Não dá para processar qualquer coisa goela abaixo como se fosse uma verdade absoluta. Não dá para ter certeza se aquilo não passa pelo crivo da sua razão. Né? Aí vamos começar a olhar para o Ramatiz ali. A jornada de um mestre. Aí me chamou a atenção no Espiritismo, quando a gente começa a ler o Pentateuco kardeciano, que faz sentido, tem explicação. Então, por que o céu é azul? Ah, porque Deus quis. Ah, mas isso não é resposta. Não, o Espiritismo explica, não, devido às partículas em contato com o Sol, né, dá uma coloração azul, mas nem todos os orbes têm essa cor. A vossa própria visão é limitada devido às condições do orbe em que habitas. Ah, eu falei assim, mas rapaz, uma religião que ensina isso tudo, como funciona o universo, ah, me chamou a atenção da minha mente questionadora, me chamou muita atenção. E aí fui ficando no Espiritismo, isso assim, lá nos 14, 15 anos, né? Então, o que me trouxe foi justamente ser uma doutrina que te explica, que te ensina, goste você ou não, mas está explicado ali, né? Então, e quando começaram a explicar a doutrina cristã, porque aí pergunta assim, os espíritos acreditam na Bíblia? Depende. Tem parte da Bíblia que não tem nada a ver, é invenção de quem escreveu. Mas o que é fundamental no livro sagrado para alguns? Os ensinamentos do Cristo, do meu ponto de vista. Aí vem o Espiritismo e explica os ensinamentos do Cristo. Olha, quando o Cristo fala, honrai vosso pai e vossa mãe, ele quis dizer isso, 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 isso. Explicação. Ramatiz segue a mesma linha, só que Ramatiz é muito, mas muito mais direto. Ele é muito mais certeiro. É sem meias palavras, sem rodeio, é direto ao ponto, direto ao assunto. E isso incomoda, sabe? Incomoda muito. Quando eu comecei a ler as obrinhas, eu me incomodava também. Eu falava assim, nossa, para que a gente precisa saber disso agora? Mas se eu não precisasse saber, eu não estaria lendo, né? Se eu cheguei até a obra e estava lá lendo, é porque já tem condições de saber, né? Muita gente começa a ler Ramatiz e para, porque a alma não está preparada. A alma ainda não quer saber. Já viu quando a gente não quer saber a verdade? É quando a gente está numa relação tóxica, a gente não quer saber a verdade. A gente prefere a mentira, que a gente quer continuar a relação, né? Então, né, assim, quando a gente tem um parente problema, você não quer ver a verdade. Não, não, meu filho não. Não, meu irmão não faz isso, não. Faz sim, é porque a gente não quer ver a verdade, né? Então, quando nós não estamos preparados para ver a verdade, a gente foge, a gente se esquiva, a gente não encara, a gente não vai. Não tem nada de mais em você ler algo que Ramatiz disse e discordar. Eu discordei dele em algumas coisas, falei assim, também não precisava ser assim, né? Mas eu sei que eu discordo porque eu sou uma alma muito aquém, né? É meu direito discordar na minha ignorância, mas isso não diminui em nada o brilho dele. E isso não vai mudar o ensinamento. O fato de eu discordar ou não, o universo segue o seu caminho. O fato de você concordar ou não com as coisas, a vida segue, você concordando ou não. Simples assim, né? Então a gente pode discordar e a vida segue o rumo, né? Você pode discordar, o sol não devia nascer todo dia. Ele vai nascer no outro dia? Vai. Você discordando ou não, ele vai nascer no outro dia. Simples assim, né? A vida não para atender a nossa vontade. A primeira notícia que temos do nosso grande mestre, que não gosta de ser chamado de mestre, foi lá no antigo continente. É um continente lendário, mas ele existiu. E realmente ele submergiu. Não é aquela submersão assim que afunda de uma vez do dia para a noite. Não. As águas foram tomando, né? Conhecem a Holanda, chamada de Países Baixos? Então, eles avançam para cima do mar, e o mar todos os anos avança para cima deles. O mar está recobrando seu lugar, né? Então, a Atlântida foi um continente que existiu, mas que submergiu, né? Se perdeu. E ali viveram grandes civilizações, não uma,
várias civilizações. E o nosso mestre Ramatiz viveu por lá. Viveu por lá. E foi contemporâneo de quem? Do codificador do Espiritismo. Tudo isso tem notícias nos livrinhos ali ramatizianos, né? Uma hora um mentor ou outro conta a sua história, porque ele mesmo não aprecia a própria história. O que a gente sabe sobre ele, né? Nós sabemos que na Atlântida ele foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. E isso teria acontecido cerca de 28 mil anos atrás, quer dizer, era outra civilização. Uma civilização cujas almas que estavam ali aprendendo já nem habitam mais o nosso planeta, já evoluíram e já foram embora. Só ficou mesmo a gente que precisa pelejar com a vida, né? Mas Erra Matiz ficou também, com a sua pleiade de espíritos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, para continuar ajudando os seus irmãos menores. Foi uma escolha que ele fez, o que não impede ele de transitar entre diversos mundos. Teria sido ele o filósofo chamado Ramá, né? Shri-Ramat, na Atlântida. Aí, Shri-Ramat, Ramatiz, né? No Templo da Paz e do Sol. O que aconteceu mais adiante? Naquele livro ali é fantástico, ó, Akhenaton. Ele foi também um grão sacerdote no Egito Antigo, no templo do faraó Amenhotep IV, que ficou conhecido como Akhenaton. Era o faraó feio, o faraó fora da casinha, fora do padrão. Para vocês terem uma ideia, o Egito era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, como todas as sociedades antigas. E aí chegou Akhenaton com a sua rainha e tentaram colocar na cabeça do povo que existia um Deus só. Pensa o que esse sacerdote foi para o Egito, uma afronta. Né? Milhares de anos as pessoas acostumadas a pensar nos deuses egípcios e de repente chega um doido e fala que não tem nada daquilo, tem só um Deus, o Deus Sol. Né? Ele, para não afrontar muito o Egito, ele criou a figura do Deus Sol, que significava o Deus, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é claro que ele foi massacrado pela casta de sacerdotes do Egito Antigo. Tanto é que quando ele faleceu, tentaram apagar tudo que ele havia construído, monumentos, estátuas, tudo que era representação dele, tentaram apagar da história. E aí só com as nossas tecnologias modernas foi que a gente soube da sua existência. Ramatiz reencarnou como Pitágoras. Quem não lembra do Teorema de Pitágoras? Ai, meu Deus! Como que é o Teorema do Pitágoras? Alguém me ajuda aí? Quem gosta de matemática, geometria? Hã? Ave Maria, aquilo ali que ele falou, ó. E o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado. Ave Maria. Pois é, todos esses avatares que a humanidade conheceu, Siddhartha Gautama, o Krishna, né? O Siddhartha Gautama foi conhecido como Buda. Todos eles vieram à Terra mais de uma vez. E vieram à Terra em missões diferentes. Kardec, por exemplo, quando era o Allan Kardec, ele era um cientista dos mais severos na sociedade parisiense. Nada a ver com crença em espírito, nada, pelo contrário, ele rejeitava isso. Ele era um cientista categórico, racional, prudente, sensato. E ele foi investigar os fenômenos achando que era charlatanismo. Aí ele se convenceu de tanto observar e aplicou o método científico nas suas observações. Então, essas almas reencarnam de maneiras distintas, com missões diferentes. Às vezes a gente volta cientista. E foi o que o mestre foi lá nessa encarnação. Deixou diversas contribuições para a ciência, sobretudo matemática, geometria e filosofia. Né? Mais adiante, a gente tem notícia disso lá no Sublime Pelegrino. Ele foi uma encarnação em Alexandria. E nessa época ele foi contemporâneo de Jesus. Ficou conhecido como Fílon de Alexandria. Era um pensador, um sábio para aquela época. O que a gente percebe é que nem como cientista, nem como missionário, nem como qualquer coisa, nem como sacerdote, que ele foi também, em muitas ocasiões, ele nunca trazia para si os holofotes. Isso também me faz identificar muito com ele. Muito. Ele não trazia para si, ele sempre atribuía aos outros.
Sempre, como cientista, como sacerdote, ele nunca trazia para si os méritos. Por fim, Ramatiz teria reencarnado a sua última vez no nosso planeta na região da Indochina, na personalidade do sacerdote budista Ramatiz, há cerca de 1000 anos. Olha, ele não construiu uma mega estrutura de templo, não, pelo contrário, tinha poucos sacerdotes e poucos seguidores, como era do seu feitio. Discretos, praticamente isolados, longe dos holofotes, né? Longe do brilho do mundo. Após certa disciplina iniciática a que submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático na Índia, à margem da estrada principal que se perdia no território chinês. E aí, todo mundo que consegue enxergar a figura dele, sempre o desenha assim, com esse turbante, essa pedra de cor esmeralda ali, às vezes com os cabelos soltos, às vezes com os cabelos pretos. Os olhos quase sempre negros, às vezes castanhos claros. Varia. Embora tenha desencarnado ainda moço, Ramatiz pôde aliciar 72 discípulos. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, da Índia, da China e até da Arábia. Agora imagina um cara naquela época conseguir fazer uma miscelânea dessa, porque o povo naquela época se odiava por causa de religião. É só naquela época, hoje em dia isso não tem mais, né? Ninguém mais hoje em dia se odeia por causa de religião, né? Odeia? Não tem notícia disso não. Então, se é difícil hoje, imagina naquela época, pois ele conseguiu colocar dentro do mesmo templo indiano, chinês e árabe. Pois conseguiu falar a mesma língua, a linguagem do amor, a linguagem cósmica universal. Então, Ramatiz, agora a música ficou alta, né? Não ficou? Vocês querem com música ou sem música? Parece que eu escutei sem, com, sem agora. Não, vou em votação. Deixa eu achar onde que para aqui. Isso, boa ideia. Tá vendo? É o caminho do meio, não é? Da conciliação. Melhorou? Ficou baixinho demais, né? Mas o Ramatiz ensina justamente isso pra gente, o caminho do meio. Os budistas ensinavam isso, né? O caminho do meio. Sumiu. Lá na viagem astral a gente volta. No templo fundado na Indochina, seus discípulos desenvolveram conhecimentos sobre magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radioestesia e assuntos quirológicos aliados à filosofia e ao duplo etérico. Já conheciam o duplo etérico naquela época, viu? Já estudavam sobre isso. Atualmente, alguns dos antigos adeptos estão no espaço, desencarnados, na Fraternidade da Cruz e do Triângulo, a quem este templo, nosso templo, é ligado. O restante disseminou-se pelo mundo no nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Especula-se que 18 reencarnaram no Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. 6 nas Américas, América do Sul, América do Norte, tá por aí, né? Por aí, construindo. Olha, esses dias mandaram no grupo aí uma Sociedade Espírita Ramatiz, lá no Rio de Janeiro. Aí uma colega nossa, trabalhadora de terça, viajou para o Canadá, tem uma comunidade Ramatiz lá no Canadá, né? Aqui no Brasil, o médium que mais se destacou no século XX foi Hercílio Marx. Todo mundo conhece as obras, né? Ele viveu até 1993, ele foi advogado em Curitiba, teosofista, maçom em Rosa Cruz. Bem ramatiziano, né? Versátil, plural, universalista. Durante grande parte da sua vida, ele realizou trabalhos voluntários, né? Ele tinha um aspecto sisudo, que nem um Allan Kardec. E aí, por meio da sua psicografia, teve todas essas obras, né? Já leram tudo? Eu já li quase tudo, sabe? Mas eu tenho que reler tudo de novo. Tem muita coisa ali que se perde, a gente precisa voltar. O livro mais polêmico do Hercílio Mas é justamente esse primeiro aí, ó, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Por quê?
Porque quem lê a obra tem a impressão de que ele fala de uma vida encarnada no planeta Marte. E não é exatamente isso. Ele estava falando de pessoas que vivem em espírito. E essa ideia de espírito e encarnado é uma coisa muito terrena, muito do nosso orbe. Por quê? Quem leu a obra do Robson Pinheiro, pela psicografia do Robson Pinheiro, percebe que em muitas obras ele fala o seguinte: não, mas vem aqui pessoas em reunião mediúnica, mas não são espíritos. Ai, como assim não são espíritos? Do nosso ponto de vista. São seres de outros orbes, mas a constituição material deles é tão sutil, mas tão sutil, que do nosso ponto de vista eles são alma, espírito. Mas eles são seres encarnados no planeta deles. Interessante, né? Então, mais denso ou menos denso depende do grau de evolução do orbe no qual habitamos. E aí criou-se uma polêmica danada sobre o livro, desnecessária, porque bastava você pensar como um bom kardecista. O que o kardecista faz? Ele pensa com a razão. Olha, tudo isso que ele está falando aqui deve ser no plano espiritual, ou num plano bem sutil, que não é o que os nossos robozinhos que mandamos para Marte captam, né? Porque lá só tem pedra, areia e frio. Na nossa constituição material. Mas e espiritual? Espiritual. Somos quantos bilhões de pessoas encarnadas? Quem estuda geografia? Quantos são atualmente? Nossa, o povo não sabe nem olhar no Google para ver quantos são. Internet serve para isso, uai, não é não? 8 bilhões. Quanto é que são desencarnados? Segundo Emmanuel, 22 bilhões de almas. Onde é que está esse povo tudo se não está aqui embaixo? Onde que está esse povo tudo se não está aqui embaixo, encarnado? Está no plano astral, né? Mas está habitando o nosso planeta. A mesma coisa nos outros órbitos. Simples assim, claro, como a luz do dia, né? Você vê que a gente só complica se a gente quiser, né? A gente só complica se a gente quiser. E tem mais essas obras aí, ó, que foi na psicografia de América Marques. Viagem em torno do próprio eu. Isso foi uma obra póstuma, né? Interessante. Aí tem mais psicografias. Por meio de Maria Margarida, tem essas obras aí, conhecidas também. Tá? E aí, quer dizer que Ramatiz não psicografa por meio do único médium? Não, porque o Exílio Mar já desencarnou, né? Então, se ele desencarnou, acabou a psicografia? É assim que funciona? Ou será que a entidade vai procurar outro para psicografar? Na verdade, a entidade psicografa em diversos médiums ao mesmo tempo. Com alguns, ele tem mais sintonia energética, né? E aí tem outros médiums que chegaram a psicografar Ramatiz também. Jardim dos Orixás é uma obra fantástica, li 2 vezes. Evolução do Planeta Azul, maravilhoso. Então tem diversas obras aí psicografadas por outros médiums. Porque a gente tem que parar de ficar fantasiando médium, sabe? Tudo bem. Vamos considerar Chico Xavier. O Chico Xavier é a parte, é um avatar, é uma alma de luz encarnada na Terra, assim como foi Ramatiz. Fora ele, o resto é médium. Gente igual eu, você, Patrícia. Gente da gente. Então, médium não tem brilho nenhum, e não tem que ter mesmo, não. Médium não tem que ter brilho nenhum, não. Médium é só um cavalo, é um instrumento, é uma mãozinha que escreve. É só isso, mais nada, né? E aí tem vários outros aí, ó, por quem Ramatiz chegou a se manifestar. A entidade pode se aproximar de um médium e se afastar depois? É o que mais acontece o tempo todo, inclusive com a gente que está aqui trabalhando. Durante um tempo eu senti falta de uma mentora e eu pensei, nossa, será que fulano me abandonou? A minha sintonia não estava boa o suficiente para que ela viesse. Simples assim, uai. Ela foi trabalhar onde ela já trabalhava, em outras casas, em outras instituições. Quando a minha sintonia voltou a estar mais ou menos parecida com a dela, foi possível fazer uma reconexão. E eu a vi aqui nos nossos trabalhos de novo, nos visitando. Depois eu vi de novo, aí eu vi que ela estava vindo com frequência. Então depende dos médiuns que estão ali trabalhando.
Depende da sintonia, da ligação. E a entidade também, ela não está à nossa disposição. A entidade, tipo assim, nossa, você reencarnou aí porque eu tenho que ser seu mentor enquanto você estiver encarnado. Não. Deus me livre, ela tem outros afazeres, né? Tem outras coisas para cuidar. A gente é só uma parte da história do mentor. A gente é só um dos cuidados, né? Nós somos só um dos apadrinhados, mas existem tantos outros que eles cuidam, que não é só a gente. É muito egoísmo e vaidade da nossa parte achar que o mentor é exclusivo da gente. Nunca foi, né? Nunca será. Eu, pelo menos, quando eu virar mentor daqui a alguns milhares de anos, eu não quero ser exclusivo de ninguém, nem da Patrícia. Não quero ser exclusivo de ninguém, eu quero ser livre, leve e solto, porque quanto mais evoluído, mais desapegado, né? E aí teve uma obra aí, que essa também foi polêmica, eu li ela, só tem na internet, você não vai achar o livro impresso, não. Eu li, o povo falou mal, falou bem, falou mal, não vi nada demais. Se você olhar como todo bom kardeciano, pela visão racional, você consegue separar o joio do trigo, do que está escrito ali. Você consegue entender que não se trata de cataclismos do dia para a noite. Né? E veio uma tempestade, como lá na Arca de Noé, inundou o mundo. Para começar, aquilo que foi descrito na Bíblia foi uma inundação local. É porque o mundo inteiro que eles conheciam era aquilo ali, aquele quadrado que eles viviam. E tudo ficou alagado. Mas hoje em dia a gente tem visão via satélite, tem GPS, então a gente vê todas as partes do mundo que estão alagadas nesse momento. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul está alagado neste momento, né? Então, o dilúvio aconteceu muitas vezes em diversas partes do mundo. Aí, quando a gente lê aquilo ali, o Aston Inclusive, o novo ciclo evolutivo da Terra, você tem que ler com essa visão científica, kardeciana. A visão assim, olha, não é do dia para a noite, não é no ano de 2020, não é no ano de 2000. Porque, assim, para muita gente ia acabar em 2012. Depois, em 2020, com a pandemia, não acabou nada. O que tem que acabar é a nossa ignorância, nossa intransigência, os nossos vícios. Isso tem que acabar. Mas o mundo vai continuar, as civilizações também, o planeta também, vai continuar sendo uma escola. Melhorada ou piorada, vai ser uma escola. Né? Com ou sem a gente aqui. Como diz a música do YouTube, né? With or without, com ou sem você. O planeta vai seguir o seu caminho, né? Então, nós temos que ajudar o nosso planetinha, já que ele nos ajudou tanto, né? Aí o povo reclama dessa onda de calor, é a mudança climática, é o jeito que você trata o planeta. Vai ficar cada ano mais quente, cada verão vai ser mais quente, cada inverno vai ser mais frio. Entendeu? Então, assim, nós é que temos que nos adaptar ao orbe, não o contrário. O planeta reage, como já diria o nosso sábio Zé Ramalho, né? O planeta como um cachorro eu vejo, se ele não aguenta mais as pulgas, se livra delas num sacolejo. É ou não é assim? A matiz é eclético, portanto discorre, sem o menor constrangimento, a respeito de temas tais como fanatismo, ecumenismo, universalismo, espiritismo, teosofia, hinduísmo, cosmoética, transição planetária, conscienciologia, projeciologia, apometria, umbanda, ufologia, vegetarianismo, esperanto, câncer, tabagismo, alcoolismo, bioenergias, magia negra, chakras, mediunidade, projeção da consciência, viagem astral, que é o que nós fazemos aqui, autoconhecimento, leis do karma, projeção, projeto reencarnatório, suicídio, sexualidade, um dos poucos que teve coragem, procriação, futuro do Brasil, da terra, de Jesus e das profecias bíblicas. É o cara, né? Ele fala mesmo de tudo, né? Nós é que temos que aprender a transitar por qualquer assunto sem amarras. A Matiz não tem essas amarras, né? Há segmentos espíritas e espiritualistas que guardam afinidade com a doutrina difundida por Ercílio Mans, por ter conteúdo ecumênico e universalista. Outros criticam por esmiuçar pontos que não foram abordados na codificação kardeciana. E dois pontos em especial são hoje em dia contestados:
a descrição da vida em Marte, como eu havia falado para vocês, que se você olhar do ponto de vista de que ele estava falando de vida etérea, de vida espiritual e não material, está tudo certo, né? E a passagem cíclica do astro intruso próximo à Terra, todo mundo sabe. A própria astronomia já confirmou, existem objetos celestes que a cada tantos mil anos passam perto da Terra. Não é só um, são vários objetos celestes. Teve um cometa gigante que passou recentemente muito próximo da Terra. Cada vez que passa um orbe, um objeto celeste desse, ele leva um pouquinho de alma embora. Porque ele é usado como um transporte para outros lugares, né? E as almas não vão só por meio de um astro, elas podem ir de outra maneira. Seria muito mesquinho, muito pequeno imaginássemos que a gente tem que ficar esperando um planeta intruso do sistema solar chegar. Olha, pelas medições da astronomia, existe uma gravidade que corta o sistema solar de vez em quando. Quando corta, fala assim, entra e sai dele. E ninguém consegue ver esse objeto. Mas ele é monstruoso, porque tem uma gravidade violenta. A gravidade ela é mensurável pelas ciências. Então existe um astro, que todo mundo não sabe se é um irmão gêmeo de Júpiter, mas é um planeta gigante, é um astro gigante. Não sabe se é um planeta, né? Pode ser outro tipo de orbe. Mas ele transita pelo sistema solar. Já conseguimos ver sua gravidade, mas nunca conseguimos ver o objeto. Nossos telescópios são muito ridículos. Ah, mas consegue ver do outro lado do universo, não consegue ver aqui? Sim, porque a gente consegue ver grandes objetos. É só você estudar astronomia que fica tudo claro, como a luz do dia. A gente consegue ver grandes estrelas, que são 4, 5 milhões de vezes maior que o Sol. Dificilmente a gente vê um planeta. Se você pegar o Sol, do tamanho dessa mesa aqui, ó, que tamanho que você acha que é o planeta Terra? Em relação ao tamanho da mesa? É isso aqui, ó. Como é que você, num telescópio do outro lado da galáxia, vai enxergar um planetinha azul? No mínimo, você vai enxergar só a estrela grande. Você não vai enxergar o planetinha azul. É pequeno demais, do ponto de vista astronômico, né? Então, a gente tem que aprender a analisar as coisas com outra perspectiva. E quando a gente olha para aquela obra ali, ó, a gente vê outra perspectiva, outras formas de nos fazer enxergar. Entre os espíritas e espiritualistas, simpáticos a Ramatiz, há divergências quanto ao que Exílio mais teria psicografado, de modo fiel às ideias de Ramatiz. O médium também ele tem seu animismo, né? Nenhum de nós está isento do animismo. Todos nós, em algum momento, no exercício mediúnico, fomos animistas. Se você falar para mim assim, não, eu como médium, eu nunca coloquei nada meu ali, tudo é do espírito. Mentira! Eu falo na sua cara que é mentira. Porque todo mundo faz isso o tempo todo, mesmo sem perceber. Agora, o que a gente tem que fazer é educar, educação mediúnica, né? Olha, isso é meu, isso não é meu. Não, isso aqui é um sentimento que eu tenho, não é do espírito. A gente tem que saber o tempo todo estar se policiando para ter essa distinção, né? E a psicografia dele era inspirativa, não era mecânica, como a maioria de nós. A do Chico Xavier era mecânica, né? Por isso que a dele era mais direta. Mas Chico Xavier, como eu disse, é o Chico Xavier, é outra coisa, né? No plano astral, Ramatiz atua junto à Fraternidade da Cruz e do Triângulo e se empenha em divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo. Paralelamente, procura aproximar correntes espiritualistas do Ocidente, construindo uma ponte doutrinária entre elas. Sim, o nosso grande mestre Ramatiz traz todo o conhecimento lá do Oriente para nós do Ocidente e leva conhecimento do Ocidente para o Oriente. Ele faz essa ponte com maestria. Ramatiz não faz distinção quanto às crenças ou estilo dos médios que psicografam as suas obras. Por isso ele é tão admirado, né? Os médiuns possuem perfis diferentes, com influências do esoterismo, do hinduísmo, da umbanda, da doutrina espírita, da conscienciologia. Podem ter, portanto, muitas vezes opiniões diferentes sobre temas semelhantes e controvérsias conscienciais, em razão da mediunidade intuitiva. Para entender Ramatiz, por meio do conjunto de suas obras psicografadas por médiuns tão distintos,
é necessário comparar o conteúdo e extrair pontos de divergência. São evidentes as seguintes semelhanças. O que a gente identifica como sendo ramatiziano? Quando você pega a obra e começa a ler e fala assim, isso é ramatiz. É certeza que isso é ramatiz. Eu até me empolgo quando eu começo a ler. Quando eu comecei a ler aquele Astro Intruso, eu falei, isso é ramatiz. É certeza que isso é ramatiz. Não tive a menor dúvida, tá? O discurso universalista é uma característica dele. Ramatiz evita qualquer tipo de segregação, de facção. Ele detesta isso. Detesta mesmo. A abordagem de questões pouco discutidas na literatura espiritualista, aquilo que ninguém quer falar, que todo mundo joga o véu da hipocrisia em cima. A Ramatiz mexe nisso, ele gosta de mexer nisso, né? A expressão de enfoques e pontos de vistas inéditos ou considerados bem à frente do nosso tempo, assim como Helena Blavatsky, né? Sempre à frente do seu tempo. Olha, quando Galileu Galilei foi defender aquelas teorias, a igreja obrigou ele, sob tortura e ameaçado de ser queimado na fogueira, de se retratar, de dizer que não, que nada daquilo era, entendeu? Então, muitos dos que estão à frente do seu tempo, e Ramatiz é assim do ponto de vista espiritual. Quer dizer, ele está à frente do seu tempo lá como espírito. Imagina o que salva para nós, né? Que somos ultra mega conservadores e apegados, né? Então, lá entre os seres espirituais, entre os mentores espirituais, ele é considerado um vanguardista, que está à frente do seu tempo, que experimenta coisas que fogem ao padrão dos outros, inclusive nas suas psicografias. A expressão de enfoques e pontos de vista inéditos é uma característica. A invocação de princípios éticos universais. As diferenças podem ser percebidas na simpatia ou antipatia por profecias apocalípticas nos mais distintos estilos literários, variando conforme os enfoques formais, né? Apesar de provir de outro círculo planetário, Ramatiz não regressou ao seu sistema originário, conforme nós dissemos lá no começo. Ele preferiu ficar aqui para nos ajudar um pouquinho na nossa caminhada, apesar de que ele poderia estar lá, né? Não precisava mais estar aqui entre nós. Preferiu ficar aqui. E ele não nos chama de terráqueos, ele nos chama de terrícolas, para ajudar na construção de um mundo de regeneração no terceiro milênio. Vejamos um exemplo do modo pelo qual Ramatiz se expressa. Conceito aplicado a qualquer ideologia fanática e excludente. Ao falar sobre sectarismo religioso e karma, Ramatiz nos diz o seguinte, vamos ver como é que ele fala? Olha só. Certas criaturas que foram tomadas de excessivo sectarismo do passado podem, em vidas futuras, desenvolver facilmente o sentimento universalista pela convivência com criaturas muito espiritualizadas e o contato com movimentos fraternistas. Outros, no entanto, carecem para isso de humildade, ou seja, vão passar por humilhação e do sofrimento atroz, pois só a perspectiva do desencarnar é que abdicam da sua odiosa separatividade ou do seu senso crítico antifraterno, para admitirem a existência de outra doutrina ou seita religiosa além das suas concepções fanáticas. Eu estou assistindo Vikings, né? Já estou lá em algumas temporadas. E aí, o bacana da série é que ele mostra que nem vikings em português, nem cristãos tinham razão. Porque imagina, os vikings ofereciam sacrifícios humanos aos deuses, mas os cristãos crucificavam as pessoas na Idade Média. Melhor ou pior? Ruim do mesmo jeito, né? Se você era um cristão na Idade Média e se convertesse ao islamismo, quando você voltasse para uma sociedade cristã como a parisiense, eles crucificavam você. Uma morte lenta na cruz. Mas eles criticavam os vikings porque praticavam sacrifícios humanos aos deuses. Vai entender, né? O sujo falando do mal lavado. Então, Ramatiz nos ensina a ser assim, a ver dessa forma, a enxergar dessa maneira. Olha, a pedra que você atira no outro é a que você pratica no seu quintal.
Ele nos ensina a ver dessa forma. É muito direto, é muito contundente, é como o olhar de um lobo, né? Ainda sobre o sectarismo religioso e karma, Ramatiz é contundente. Olha, o sectarismo é a enfermidade que graça em qualquer credo, religião ou doutrina. E o espiritismo, em face do sectarismo de muitos dos seus adeptos, também não se encontra liberto dessa anomalia. O exemplo mais comum do sectarismo dos espíritas e espiritualistas consiste na postura reacionária e antiprogressista. Eu sempre identifico isso. Quando a pessoa fala, eu sou espírita, mas é contra o progresso? Eu sou espírita, mas defende a pena de morte? Eu sou espírita, mas defende o olho por olho, dente por dente? Uai! É impossível ser espírita e ao mesmo tempo ser conservador. É extremamente incoerente, porque a doutrina é evolucionista. Não dá para ser as duas coisas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Já que uma coisa necessariamente exclui a outra, né? Está caminhando para o fim, viu, minha gente? É porque Ramatiz é cumprido mesmo. Ramatiz é um espírito que se mostra tal qual é, sem qualquer preocupação de agradar ou desagradar. Ele está acima disso. A autenticidade é a sua principal característica e é nisso que eu mais me espelho nele. Eu tento todos os dias ser o mais autêntico possível. Feio, bonito, agradando ou desagradando, mas autêntico. Por ter hábitos e modos muito diferentes do nosso mundo, em razão das suas várias existências em outros orbes, ele veio com um propósito sincero e profundo de nos ajudar, mas sem qualquer paternalismo. Não vai passar a mão em nossa cabeça. Também não faz a menor questão de se adaptar aos nossos padrões de comportamento, nem adotou eufemismos para tornar sua fala confortável aos nossos ouvidos. Ramatiz é um espírito que não usa uma linguagem agradável, macia. Ao contrário, ele é prático, objetivo, direto, contundente. Trata-se de um irmão espiritual que já viveu e passeia por outros mundos, onde os conceitos terrícolas, como ele gosta de se referir a nós, soam como coisas pré-históricas. Esse vitimismo que nós temos, esse modo fácil com o qual nós nos ofendemos, esse melindre todo, tudo isso é simplesmente ridículo nos mundos onde ele está acostumado a viver. Simples assim. Por isso ele não ele não dá a menor bola para os nossos melindres, e fala de modo direto, certeiro, e muitas vezes assuntos sobre os quais nós gostaríamos de manter sob o véu da hipocrisia. Cabe a cada razão individual filtrar, ou não, se não quiser, o que lhe convém. Cabe a mim, a você, a qualquer um de nós, a qualquer espírita ou espiritualista, pelo crivo de cada razão individual, utilizar aquilo que julgamos útil ou ignorar aquilo que julgamos desnecessário. E eu faço isso o tempo todo, com a maior tranquilidade do mundo. É o verbo, e o verbo é esse mesmo, julgar. Porque a nossa razão, a razão de cada pessoa, julga. Julga o que lhe convém, julga o que lhe contém, julga o que lhe detém, e nesse vintém nós vamos ficando por aqui. Enquanto nós vamos agora aumentar um pouquinho a música, nós vamos diminuir a luz. Ramatiz é um pouco extenso, é natural que a gente fale muito, mas agora a gente vai tentar colocar em prática um pouquinho dos seus ensinamentos. Enquanto a gente tenta se mentalizar, se imaginar numa pequena viagem astral, viagem que Ramatiz também nos ensinou por meio da sua obra, os médiuns farão o passe, essa transfusão de energias. Ali na tela nós temos a imagem de um jardim real. Esse jardim existe na Holanda. É uma comunhão da obra dos homens com a obra de Deus. É a mais perfeita representação do que Ramatiz deseja para o nosso mundo. Ramatiz deseja que nós nos tornemos obreiros do Cristo, obreiros de verdade, que fazem acontecer. Enquanto nós recebemos dos médiuns e da espiritualidade o passe, nós vamos inspirar o ar profundamente. Vamos deixar nossos braços, ombros, pernas relaxados, inspirando o ar profundamente, soltando o ar bem devagar, inspirando mais uma vez
soltando o ar lentamente. Neste momento, a gente tenta se colocar em conexão com as energias ramatizianas. À semelhança desse belo jardim que se descortina às nossas vistas, Ramatiz também se projeta, construindo nos jardins espirituais, construindo nos jardins nas consciências e nos corações humanos. Ramatiz nos traz verdades doloridas, nos traz palavras duras, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por mais que ela nos doa, por mais que ela nos seja feia. Ramatiz deseja que nós tornemos o nosso mundo mais bonito, mais belo, mas sobretudo mais verdadeiro. Se construirmos um jardim, que o façamos de coração, que o façamos com vontade sincera. Se realmente desejamos plantar flores, que o façamos de toda a vontade e que nós aprimoremos os nossos conhecimentos de jardinagem. Não saímos por aí distribuindo sementes à torta e à direita, mas não. Vamos ver a disposição dos canteiros, a posição artística das cores. Vamos entender os fenômenos da biologia e da natureza para saber aquilo que produz, em qual tempo, em qual estação, em qual época. E é por isso que os holandeses dão exemplo ao mundo na produção de flores, porque eles sabem exatamente o que, quando e onde produzir. E se vemos uma obra divina como esta, desse jardim, foi porque Deus deixou para nós a capacidade da inteligência. As criaturas humanas são capazes de criar, são capazes de se expressar artisticamente. Mestre Ramatiz nos ensina a utilizar essas habilidades, usar a nossa inteligência para construirmos um mundo de regeneração, usarmos nosso coração, nossos sentimentos para termos a humildade de entender seus ensinamentos, não com o propósito de confrontá-lo, mas com o propósito de compreender que talvez sejamos ignorantes demais para entender algo tão profundo que é dito de forma tão clara, tão veemente que fere os nossos olhos. Mas temos que ter a humildade de saber que se nos dói aos olhos hoje, certamente será suave na alma no futuro. Porque quando abandonarmos nossos melindres, nosso vitimismo, quando abandonarmos nossa maledicência, quando abandonarmos nosso orgulho, quando abandonarmos todo o nosso melindre, seremos capazes de entender a obra por inteiro. Como nos diz a palavra bíblica, agora vejo em parte, mas então veremos face a face. Porque é só o amor que conhece a verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que falássemos a língua dos homens e todas as línguas dos homens, sem amor nós nada seríamos. Deve ser por isso que Mestre Ramatiz não se vê como mestre. Na sua jornada evolutiva, já alcançou patamares tão elevados onde a linguagem do amor é a linguagem cósmica universal, que para ele não faz o menor sentido o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso vitimismo. Para Ramatiz não faz o menor sentido estar diante da fonte da água cristalina, mas preferir a poça suja. Não faz o menor sentido estar diante da verdade e recusá-la a olhos abertos. Como já diria o poeta, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa, porque sempre preferimos a mais suja. Talvez, degrau por degrau, nós vamos aprendendo que disciplina
é liberdade. Compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. José Silvério Horta nos deixou esta linda versão do Pai Nosso, quando ele disse assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja, meu Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, meu Senhor, todo mal. Dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem tão distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do seu sublime amor. Que assim seja. Pela atenção, muito obrigado.